Não há vida. Reich estava preocupado com o que ele chamou de não há vida, de uma Europa que durante milênios se colocou contra o corpo. Esse não há vida começa desde o nascimento das crianças, da gestação no útero com pouca vitalidade, da separação das mães logo no momento do nascimento, característica das maternidades europeias do seu tempo, onde ficavam horas sem comer para depois encontrar uma mãe sem condições biológicas e afetivas. Ao longo da vida, seus afetos continuariam sistematicamente reprimidos. Essa situação só poderia desenvolver o despeito, a recusa, a ausência de opinião, a incapacidade para resolver o que quer que seja. As pessoas são insípidas, inertes, indiferentes. E assim, desenvolvem os seus pseudo-contratos, falsos prazeres, falsa inteligência, as coisas superficiais, as guerras, etc. As implicações são profundas. Enquanto isso continuar, nada acontecerá na direção correta, nada. Nem constituições, nem parlamentos, nada ajudará. Isso aqui é uma citação do Reich, eu acho muito inspirada, assim, sabe? Muito poesia, né? Mas aqui eu gostei dela porque aqui ele está dizendo assim que, já que a gente está falando de dar um jeito, de jeitinho e tudo, aqui ele está dizendo, não adianta você fazer um monte de regra e desenvolver um monte de princípios teóricos se não há habilidade comunicacional, se não há troca, se não há relação. De autorregulação é o conceito que ele usa, né? Então, aqui eu estou tentando aproximar o jeitinho do conceito de autorregulação no Reich, tá? A fraqueza afetiva corresponde simultaneamente a um problema vital e social. Um corpo que não sente prazer em estar vivo numa sociedade fria, amarrada em ideais transcendentais, que não alimenta o gosto pela vida. Que é uma teoria reichiana, assim. Então, o Reich vai dizer que muito da terapia, da psicoterapia, implica em cultivar nos corpos um gosto pela vida, de novo. É bom, não no sentido teórico. É bom viver porque ao viver eu estou Não, o gosto por sentir o corpo vivo, né? Uhum. A sociologia de Reich enfatiza a necessidade de aproximar o público e o privado. É esta aproximação que pode impedir soluções simplificadoras para situações humanas complexas. Como o jeitinho envolve uma universalização da pessoalidade, né? Porque no pensamento moderno europeu é uma universalização pela impessoalidade. Eles acham que é nisso que a justiça acontece, é nisso que você não é injusto, né? Aqui, no jeitinho, é uma universalização da pessoalidade. Aspectos da personalidade. Qual é o aspecto da personalidade? Eu sou capaz de ver circunstâncias específicas daquela situação ali, daquela pessoa, para dar um jeito ou não, né? Para dar um jeitinho ou não dentro das instituições modernas, né? Então, é claro que nessa situação de jeitinho vai ter uma aproximação entre público e privado, né? Porque eu sou capaz de ver o problema da Renata e falar assim, não, peraí, gente, ela não tem culpa se teve uma enchente, ela não conseguiu chegar aqui para fazer a inscrição às 5 horas. E chegou às 5h20 e, por sorte, a gente estava aqui. Vamos permitir que ela faça a inscrição. Quer dizer, eu sou capaz de entender o problema dela. Isso é uma característica da pessoa, pessoal. Mas não é a Renata que tem sobrenome, que é filha do fulano de tal, que eu conheço e tal. Então, é um aspecto da pessoalidade que é esse compromisso afetivo. Eu sou capaz de ser afetada pelo real problema dela, que não é o mesmo da Juliana, que chegou às 5 horas. Que no jeitinho não há a separação tradicional entre o público e o privado que se espera do pensamento moderno. Diz Reich que tem-se de reformular por completo o modo de pensar para que não se pense do ponto de vista do Estado e da cultura e disso e daquilo, mas do ponto de vista daquilo que as pessoas precisam, daquilo que elas sofrem. Então, se adaptam às instituições sociais de acordo com isso, não o contrário. Gente, o Reich está explicando o jeitinho. Uhum. Né? Aqui o Reich está dizendo, porque o que eu estou defendendo no livro, a gente está, né, que está lendo até agora, é isso, olha, tem aquele problema específico, aquele sofrimento específico, as instituições se adaptam para ajudar a pessoa. Não é a pessoa que, às vezes, a pessoa não consegue, a situação individual, aquela situação que está acontecendo, não consegue fazer uma adaptação às regras, ao regramento universal. Então, que as instituições se adaptem para... Né? Então, essa inversão
é a novidade do jeitinho. E, no caso aqui, uma novidade filosófica. A gente está tentando criar bases filosóficas corpóreas para dizer que isso é possível. Mas aqui é isso, é uma inversão interessante. Claro que a gente vai se adaptar às normas e às regras, né, Ercília? Claro que o indivíduo vai se adaptar à lei, vai se controlar pela lei, é óbvio. Mas aqui é um movimento invertido que o Reich está dizendo. É possível também que as instituições, ou seja, que essa instância universal da lei, também se dobre para os problemas do indivíduo. Essa relação é onde o eu passa a ser criativo, responsável, filósofo. Se perdeu essa ideia do sujeito, transformando ele em indivíduo, né? Sujeitado a algo, mas sujeitado a algo que está posto para ser transformado e modificado, porque não é ao mesmo tempo, né? Gente, as possibilidades de mundo que a gente achou está deixando o mundo do jeito que ele está, então alguma coisa realmente tem que ser feita. Thanatos. Gaiarsa desenvolve uma ideia de Thanatos que concilia e também transforma as hipóteses de Reich e Freud. Thanatos corresponde às forças não vivas que agem no corpo, ligadas à sua estrutura, como ossos, carapaças, dentes, unhas, que correspondem às tensões mecanicamente necessárias. É aquela que decorre de nosso peso, inércia e exigência de equilíbrio. Além do mais, é aquela determinada pelo objeto que manipulamos e que se solidariza mecanicamente conosco. Essas tensões participam das relações humanas e dos processos de consciência. Não estão separadas das forças vivas, que são as tensões não mecânicas. Tensões não mecânicas são as tensões afetivas que armam e moldam o corpo em função de um desejo, um temor ou um instinto. Essas correspondem a Eros. Claro, gente, que unha, osso, dente é vivo, né? Óbvio. Mas o que ele está dizendo, assim, são estruturas tão rígidas, né? São estruturas tão fortes que elas são determinantes mecânicos. Assim, qual é um determinante biomecânico? Se você der o passo maior do que a perna, você cai, entende? Então, são as tensões mecanicamente necessárias, né? Então, a gente lida sempre com algo que não tem a ver assim com vontade, com desejo, com emoções, com sentimentos, mas são estruturantes. Então, isso que ele está chamando de não vivas, mas não é que o esqueleto não é vivo, o esqueleto é vivo, ele se transforma. Mas vamos abstrair desse jeito, vamos metaforizar como se não fosse. Mas é assim, olha, eu não consigo virar para cá, sabe? Eu não consigo virar para cá, ponto final, eu tenho que lidar com esse limite. Então, esse limite vai possibilitar com que as forças vivas encontrem um caminho, outro, que sejam criativas a partir deste limite imposto por essas estruturas. Então, ele vai chamar isso de Thanatos e Eros, e que há uma relação entre Thanatos e Eros. Portanto, Thanatos não é tão morto assim, e nem Eros é tão vivo sem morte assim. Mas há uma relação entre Thanatos e Eros. E é nos limites dessas estruturas, desse não vivo, metaforicamente falando, que faz com que as forças da vida, as forças de Eros, produzam um caminho, produzam uma saída para a vida, produzam uma atitude, produzam um modo de relação, produzam uma invenção. Como é que a gente, em trabalhos de grupo com o corpo, pode favorecer experimentos em que as pessoas entendam os limites do movimento, os limites estruturais das forças de Thanatos, e a partir desse limite faça uma dobra. Encontre um caminho, produz forma. Emoção, se uma puta raiva tem vontade de ir para cima, mas se eu for com tudo, eu vou tropeçar, porque minha cabeça não pode sair do polígono de sustentação, né? A gente já fez esse exercício aqui. Então, pronto, então não será explosivo. A emoção não é para ser com tudo. Ela vai ganhar comunicabilidade, expressão, significado, sentido. Senão você vai cair, se você for com tudo para cima. Com todo o seu amor, com toda a sua raiva, com toda a sua tristeza. Não, isso vai ganhar forma. Né? Essa forma é um trabalho do pensamento vivo. A relação com as estruturas e com a criatividade, ou com o pensamento, ou com o que a vida faz a partir das estruturas. Thanatos e Eros.
você pode dar um jeitinho, né? E realmente utilizar isso de uma outra forma. Tensões mecanicamente necessárias. 2 pontos, definição. É aquela que decorre do nosso peso, inércia, exigências de equilíbrio. Você tem que se submeter a isso, ponto final. Deu passo maior que a perna, caiu, ponto final. Além do mais, é aquela determinada pelo objeto que manipulamos e que se solidariza mecanicamente conosco. O que significa? Quando nós nos conhecemos em 3D ali no barraco, a gente não estava lidando só com emoções, a gente estava lidando com a forma, o peso, o ritmo, algo que dos nossos corpos chega até o outro, como coisa estruturante, e que impõe limites, que impõe nananana. Tânatos, não no sentido de estar morto, mas no sentido de tensões mecanicamente necessárias. É isso, eu tenho que lidar com este ritmo. Eu tenho que lidar com esse peso, eu tenho que lidar com essa forma. E depois, Eros. Quais são as tensões? Então, quais são as forças de Eros? Tensões não mecânicas são tensões afetivas. Só que elas não são separadas, né, gente? Ele está aqui definindo, mas no fenômeno é junto. Tensões não são tensões afetivas que olha que lindo isso, que armam e moldam o corpo em função de um desejo, um temor ou um instinto. Essas tensões vivas vão ter que se adequar aos limites de Tânatos, não vai ter jeito. Né? Senão não vai ter jeito, né? Me faz pensar que me fez visualizar da onde vem o jeito, assim, da onde nasce, de que terreno ele nasce. Ele nasce justamente desse ajuste, dessa composição entre essas forças, né? Mas no movimento do corpo, na estrutura viva, esse tânatos também pode estar no músculo, quando ele impõe um limite, uma rigidez, um hábito, uma repetição muito encalacrada, né? E o Eros também pode estar nos ossos, porque o osso também se movimenta, o osso também se transforma, né? Mas, assim, abstratamente, para fazer uma definição mais clarinha de saída, está aqui perfeito, de uma maneira perfeita. Tânatos e Eros. A não-vida de Tânatos e a vida de Eros são ligadas na postura, porque ela é a forma dinâmica ou tensional do corpo, mantida pelo esforço ativo e contínuo. A postura depende da relação, embora seja comprometida com as estruturas do corpo. A estrutura do corpo humano é bastante instável e móvel. O esqueleto tem inúmeras articulações favorecidas pelo corpo ereto, o que aumenta muito as possibilidades articulares. Diante dessa versatilidade, é possível dizer que o corpo humano pode assumir um número ilimitado de formas, posições, nenhuma delas podendo ser chamada de natural em prejuízo das demais. O corpo humano pode assumir um número ilimitado de formas, no caso aqui, posições, porque ele está trabalhando na área da psicologia. Ele está preocupado com atitudes, posições, né? São essas coisas que produzem destino, as formas que produzem modo de vida, né? Nenhuma delas pode ser chamada de natural, em prejuízo das demais. Mas aquilo ali é recurso de sobrevivência. Em algum momento foi preciso aquilo, para que aquele corpo sobrevivesse aos ambientes em que ele esteve. Então, não é voltar atrás. Né? Já foi uma adaptação, né? Foi uma adaptação que pode estar desatualizada. Então, continua modificando esse corpo para que ele se torne mais potente para novas adaptações. Da relação entre Tânatos e Eros, da instabilidade estrutural e da versatilidade dinâmica da postura humana, emergem os 2 eixos existenciais fundamentais, atitude e posição. Tânatos não corresponde ao desejo de morte, mas ao não vivo no homem. Corresponde também à resistência à mudança. Toda mudança de comportamento exige uma mudança no padrão biomecânico habitual. Compromete a postura e o equilíbrio do corpo. Então, a resistência à mudança é uma resistência ao tombo. A reação reflexa da queda é segurar-se, tensionar os músculos na forma, atitude original, na tentativa de conter a queda. Essa inibição do movimento faz aumentar a sensação de peso e massa. Se a resistência tem esse componente biomecânico que está aqui, então toda resistência implica no medo do desequilíbrio, no medo da queda.
Então, para não cair, você se segura. E ao segurar, você reforça o passado. Porque você vai segurar com a forma do passado. Porque a forma do novo é insegura mesmo. É um treino, é uma habilidade nova, é mais inseguro mesmo, né? Então, para ficar seguro só no passado. Né? No conhecido, na forma conhecida, assim. Aqui eu sei, né? E aqui, Thanatos pode ser relacionado com a não-vida de Reich, a identificação do corpo como coisa.